A gente começa agora mais um episódio do nosso podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, aqui nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O nosso convidado de hoje é o Dr. Erben Maia, de Salvador. E nós temos aqui conosco, como co-hosts, o Dr. Rodrigo Beraldi e o Dr. Tadaaki Yamada. Dr. Erben, seja bem-vindo. Olá, Rogério. Olá, Tadaaki. Olá, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto extremamente feliz e honrado de estar aqui. Primeiro na sede do nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também podendo contribuir com a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Dr. Erben, a gente gostaria de começar pelo seu currículo. Conta um pouquinho para a nossa audiência da sua história dentro da medicina. Pois é, então eu formei em 1990. Né? Eu sou da Escola Baiana de Medicina, em Salvador. Nessa época nós tínhamos duas escolas médicas fortes. Essa era uma escola privada, que foi oriunda de uma dissidência da escola que é a Universidade Federal da Bahia. Né? E durante todo esse meu período da faculdade, né, da graduação, eu sempre fui muito interessado em cirurgia. Cirurgia sempre foi o meu forte. Eu não gostava de clínica, eu não gostava daquela coisa que parece que não termina nunca. Eu gostava das coisas da medicina que tinha resultado, que você via o resultado assim muito breve. E por gostar muito de cirurgia, eu acabei fazendo meu internato. A gente tinha uma programação de quinto e sexto ano. Quinto nós fazíamos as 4 grandes áreas e no sexto você escolhia uma que eu escolhi fazer cirurgia. E aí também eu fiz um concurso e no hospital grande que tinha em Salvador, acabei virando um interno, chefe dos internos. E durante esse período, o meu chefe, que era o nosso mestre lá durante esse período do internato, também se encantou e eu também me encantei muito com ele e ele investiu muito, como pensando que eu fosse fazer residência médica em cirurgia geral. Mas eu aproveitei muito, até porque a nossa prova para residência era de cirurgia geral. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas a minha prova de residência foi em cirurgia geral como opção oftalmologia, né? E eu acabei ficando em primeiro lugar na oftalmologia e fui fazer as 2 vagas que tinha na oftalmologia no Hospital das Clínicas, lá da Universidade Federal da Bahia. E fui fazer oftalmologia. Nesse período, só falando rapidamente, eu tive que dizer a esse meu chefe que eu não ia fazer residência para cirurgia geral. E aí foi a primeira vez que o chefe me chamou assim e disse, não é possível. Investi em você até aqui, agora no dia da residência você me conta que não vai ser cirurgião geral, vai ser oftalmologista. Eu inventei uma historinha que eu sou filho do Senhor do Bonfim, uma cidade do interior da Bahia, que minha cidade era uma cidade que só tinha um oftalmologista e que eu precisava voltar para a cidade e eu tinha imaginado que esse seria o meu melhor caminho, né, fazer oftalmologia. Ele não compreendeu muito porque ele gostava muito de mim, mas enfim... Hoje o destino, a gente acabou passando um tempo estressado porque ele se chateou realmente muito mas hoje a gente virou de novo grandes amigos e hoje vida que segue. Hoje né? você é oftalmologista dele. Hoje eu sou oftalmologista dele. Inclusive já operei a catarata e a pálpebra. Eu tô doido para perguntar como é que eles fizeram as pazes. Pois não foi o tempo, porque... O tempo, depois ele montou um serviço de urgência num grande hospital também lá de Salvador. Ele era um cirurgião muito de referência, que é o Hospital São Rafael da Fundação Monte Tabor, que hoje é Rede Dó. E eu acabei virando coordenador do serviço de oftalmologia da urgência. E minha mulher, que é cardiologista, virou a cardiologista também da urgência. Enfim, e aí vida que segue, a gente virou amigos e hoje somos amigos. Fui fazer minha residência médica no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal da Bahia, onde tive o privilégio de ser discípulo do professor Roberto Marbach, que era um grande cirurgião de tumores e reconstrução. Né? O Dr. Roberto não gostava muito do mimimi da estética, ele nunca gostou muito disso. E também nessa nossa época, eu formei em 1990. Então lá se vão 34 anos, né? Caminhando para 35. Na cidade de Salvador não se falava em plástica ocular que não fosse os cirurgiões plásticos. Então, assim, eu fui a primeira pessoa a vir fazer plástico ocular, que depois se tornou uma referência. Não tinha, né? Se falava muito plástico ocular em Belo Horizonte, né? Lá no serviço do professor Hilton Rocha, mas Salvador não tinha uma referência de plástica ocular. Nós estamos falando de 1900 e...
94 aí. Se a gente pensar que plástico 94. ocular 30 anos. foi um termo cunhado pós-Segunda Guerra Sim. e pós-Segunda Guerra, Europa, Estados Unidos. Isso começa a chegar devagarinho para a gente. Isso. Então, quer dizer, cronologicamente faz sentido. Exatamente. Pois é. E como eu tive essa honra, né, de acabar sendo aluno do professor Marbach, e daí eu começo a me encantar pela plástica ocular. Mas a gente fazia, vocês também são um pouco da velha guarda, que a gente fazia um pouco de tudo, né? Então, eu já fazia catarata, eu fazia estrabismo muito bem. E eu adorava fazer estrabismo porque o estrabismo, como eu citei há pouco, ele tinha aquele resultado imediato. No outro dia, o paciente estava com os olhos certinhos e o paciente se encantava por aquilo, né? Aquele ET ou aquele XT, no outro dia o cara está com o olho certinho, aquilo era encantante. Pois era, encantador. E aí, no terceiro ano, eu vim fazer o fellow de plástica na Escola Paulista. E tive como professor, que era o chefe do serviço, o Dr. Valdir Portelinha e Ana Estela, que era também a discípula lá do professor Portelinha. Porque o professor Portelinha hoje nem faz mais plástica, né? Ele disse que não gosta mais de fazer... Coisa rápida. Ele disse que não gosta de fazer mais nada que demore mais do que 10 minutos. Isso, é verdade. Que ano que você fez o fellow? 94, na escola? Né? 94. Por aí. Por aí. Eu fiz em 2000, 2001. Pois é, eu vi você citando lá, junto com... E deve ter sido uma honra trabalhar junto com o Dr. Marbach, né, que até hoje a gente... Pois é, foi uma honra aí. E você imagina que ninguém queria, né? Na minha turma eram 2 residentes e 2 estagiários. Tinha estágio ainda. Aquele estágio que valia como residência, só não tinha a remuneração da bolsa. Sim. E depois prestava o título também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas ninguém gostava muito de cirurgia e eu entrava em tudo com o Dr. Roberto, né? Então, dos tumores, as exinterações, as enucleações, era uma loucura nisso, né? Mas foi muito bom, né? Isso foi onde eu comecei a me encantar pela plástica ocular e a cirurgia reconstrutiva, assim. E depois acabou dando esse segmento na escola, porque já foi uma coisa muito mais fina, né? Eu fui bem apresentado por ele e aí foi muito mais fácil, assim, essa minha chegada na Escola Paulista. E o seu caminho dentro da oculoplástica, como é que você foi se encantando pelas coisas que te encantam? Como é que você foi desenhando isso na sua vida? Pois é, Rogério, aí isso foi muito interessante, né? Quando eu voltei e fazia um consultório geral, fazia aquela blefaro, né? Comecei a fazer um blefaro, um ectrópio, um entrópio, muito tarsal strip, mas não tinha essa cultura, né? Eu fazia muito mais catarata e fazia muito mais segmento anterior do que a própria plástica ocular. E passado, alguns anos eu fui trabalhar na clínica aqui de outro grande amigo, são histórias da vida, né, que virou meu grande amigo, foi Marcelo Freitas, que abriu uma grande clínica e me convidou para ficar com uma plástica ocular nessa ocasião. E Marcelo dizia sempre para mim: rapaz, vamos investir na plástica, porque todo mundo vai precisar de plástica. A população vai envelhecer e os defeitos da idade vão aparecer cada vez mais. Mas foi um momento muito difícil, porque tinha muita resistência dos cirurgiões plásticos, e os cirurgiões plásticos diziam de forma muito clara que a gente não sabia fazer cirurgia de plástica no rosto, nas pálpebras. Não era rosto, mas era nas pálpebras, eles levavam como rosto. E eu só comecei a ter um reconhecimento nessa comunidade, em Salvador, nessa época, depois que apareciam as complicações dos cirurgiões plásticos, que eles me recomendavam, e alguns dos mais assim importantes da época, que eu me lembro muito bem, que eu tratei umas 2 complicações, aí pronto, assim, abriu-se essas portas no sentido de, não, vamos mandar para ele porque ele sabe fazer plástica ocular. E depois eu passei a tratar assim, tipo, era uma blefarocomptose. Eles já não queriam fazer a blefaroplastia com ptose, né? Já entendia que aquele mau posicionamento da pálpebra era melhor, manda para Hermen, porque ele sabe corrigir isso. Então, isso foi aculturando. Sim. Né? Eu me recordo... Foi sendo aceito. Sendo aceito, e as portas foram se abrindo, mas foi um início um pouco sofrido, né? Não dava para viver da plástica ocular.
Mas sabe que você, comentando sobre isso, dá a impressão que em todas as regiões deve ter sido mais ou menos parecido. Que você comentando, assim, eu comecei a lembrar. Hoje também os cirurgiões plásticos, né, claro, são nossos amigos aí, né, da medicina, mas hoje a gente conhece bastante e eles realmente, quando tem às vezes alguma dúvida ou algum paciente que tem que tratar, eles encaminham, né? A gente tem esse eu acho que respeito, essa cultura hoje ela é muito mais forte, né? E a própria população, que isso é que é mais interessante, ela entende que quem cuida bem dos olhos é o plástico ocular, né? Não é mais o cirurgião plástico. Então isso, assim, foi um grande avanço para a gente e acho que essa segmentação, né? Como a gente tem vários hoje otorrinos que fazem rinoplastia muito bem, que também tiveram que vencer esse momento assim de transformação no sentido do cirurgião plástico, né? Então, assim, versus a subespecialidade. Então, daí o caminho foi nesse sentido. E no seu dia a dia hoje de consultório, como é que as coisas funcionam? Você se dedica somente à oculoplástica ou você ainda tem outros perfis de pacientes? Como é que são as coisas? Não, o meu dia a dia de consultório, na verdade, a vida me levou para alguns caminhos que eu não posso... Eu acho que tudo foi bom, né? Tudo foi um aprendizado. Eu penso sempre que a vida da gente são várias peças de um quebra-cabeça que vão se juntando para, no final, se montou esse quebra-cabeça. Não sei quando vai ser esse final, mas é mais ou menos assim. Então, nesse período, eu trabalhava muito... Passei um tempo no Hospital das Clínicas, me dedicando, mas tinha uma política assim, meio estranha e acabou eu me afastando um pouco do Hospital das Clínicas e fiquei no hospital público, que é o Hospital de Irmã Dulce, né, que hoje é a Santa Dulce, onde eu trabalhei 20 anos. Nesse período a gente fez muita coisa no sentido de atendimento àquela população mais carente, nesses defeitos da pálpebra. Eu ainda fazia catarata também nessa época. Foi um período até da transição da extracapsular para o faco e tal, que foi muito, muito interessante. Mas houve um crescimento desse movimento, houve um aculturamento, né, desse movimento. Outros colegas foram chegando. Tem um colega que eu quero muito bem, que é Mauro, que não está mais, foi até embora para Portugal. E tinha acabado de fazer lá o fellow em Ribeirão com o Augusto, e aí voltou, aí se somou. Aí essa coisa da plástica ocular foi ficando mais forte. Depois a Lília chegou da Santa Casa, e a gente tinha, tem o Herben, tem Mauro, aí foi somando, e a gente foi ficando um pouco mais forte em Salvador, como referência nos tratamentos realmente das doenças da pálpebra e anexos, assim, né, vias lacrimais e órbita e tudo mais. E depois foi subindo mais. O Dr. Roberto sempre continuou como aquela referência nos tumores. Eduardo, que é o filho dele, veio somando também nos tratamentos dos tumores junto com ele, né? Mas não gostava da estética. Até hoje com maestria, né, o Eduardo? Pois é, Eduardo até hoje com maestria, mas cuidando mais dessa parte dos tumores, principalmente, né? E aí com o passar do tempo, aí também um pouco da virada da chave, né? Os dermatologistas viveram isso, começou a aparecer essas outras coisas, dessas novidades aí que vieram somar aos nossos tratamentos. Começou a aparecer a história de toxina, dos preenchedores, né? MD Codes, Maurício de Maio, aquelas histórias todas que já são de mais pouco tempo. E eu imaginava que tratar a pálpebra sozinho não seria suficiente se não aprendesse a tratar mais um pouquinho, né? Porque a gente precisava avançar um pouquinho mais nisso. E vim fazer uma pós de estética no Instituto Jurado, aqui em São Paulo. Foi meu primeiro contato com toxina, preenchedores, fios, né? E foi muito bom. Bom. Recentemente eu até encontrei meu próprio orientador lá no curso lá do Marcel, fazendo um curso de mentor, né? Sim, de fazer Mentor Black. Mentor Black, exatamente. E daí foi caminhando esse mundo da estética também. Que hoje eu acho que a gente que faz a plástica ocular muito bem não pode deixar de tratar um pouco mais do que somente a própria plástica. Pode se considerar a raiz? Não, mas mais ou menos isso, né? Não, eu acho que a todo, exigência, né, dos pacientes aumentou demais. Então, às vezes Pois você corrige mudamos, um né? defeito, alguma coisa, mas fica faltando talvez para esse paciente algo a mais em relação à estética final. E aí que entram
não só os procedimentos auxiliares, como algum complemento de cirurgia estética. Mas outro dia, sem querer interromper, Rogério, eu estava vendo que nós somos essa geração dos 50, né, dos 40 mais, uma geração muito privilegiada de ter vivido um pouco do que era hoje antigo com o novo. Porque os mais jovens não conseguiram, não conhecem o antigo. Os mais velhos só conhecem o antigo. A gente, nesse meio de tempo... Pegou a transição. Pegamos a transição. Né? Do telefone... do telefone que valia um apartamento para o celular que hoje você fala vendo a imagem. Então, a gente pegou um pouco dessa transição. E eu acho que passa um pouco por isso, né? Nossa subespecialidade, né? Essa mudança, o importante, né, que eu vejo, assim, o Herbie, eu também sou assim. A gente sempre quer aprender um pouco mais, né? Então a gente vai atrás de novidade, de técnica. Lógico, nem sempre dá para incorporar. Às vezes a gente aprende uma técnica, mas a gente não se sente confortável, né? Então a gente acredita, só vai fazer a técnica que a gente acredita. E dentro dessa, você citou toxina, fios, preenchimento, em ordem de assim, o que é mais frequente na sua clínica? O que você tem associado junto com uma blefaroplastia, por exemplo? Então, assim, a mensagem que eu digo para os mais jovens é que comece pela toxina. É o que mais entrega resultado depois de uma semana do paciente ver a diferença. Isso é como disse ali, de olhar no espelho e dizer, nossa, está diferente. Isso, a toxina realmente tem esse milagre. E hoje, assim, não sei, talvez quase a totalidade dos meus pacientes eu associo a algum procedimento. Pode ser somente a toxina ou a toxina e mais alguma coisa. Mas hoje na minha prática diária do meu consultório, eu não enxergo só a pálpebra, eu enxergo o rosto como um todo. O gerenciamento global, né? Você tem usado muito o CO2? Muito. O laser? Muito. Quer dizer, eu posso dizer muito porque diferente de vocês dois, eu vim um pouco depois, não sei, Rodrigo, como é que tá aí, mas assim, foi uma coisa muito gratificante, né? E a gente já tinha discutido bastante, eu já tinha feito um investimento no Frax, eu fiz vários cursos de CO2 e nunca tinha me encantado, assim, no sentido de fazer. Tinha aquele pouco receio da história da pele lá da cidade de Salvador, né, os fototipos mais altos, tinha o medo das complicações, da hiperpigmentação, e também tinha um certo preconceito no sentido de, não, pô, eu sou oftalmologista, o que é que eu quero cuidar de pele? Pele tem que ser do dermatologista e tal. Uma coisa meio parecida assim, né? O laser seria só como corte você já fazia radiofrequência, né? Que dava tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto, de fato, às mudanças e à evolução, porque isso é onde a gente vai poder chegar mais adiante. Quantos colegas não pensaram que a facoemulsificação ia transformar a cirurgia de catarata? Sim. E ficaram presos a extracapsular e depois deixaram de existir como cirurgião de catarata. Então, assim, não é um paralelo meio... Eu lembrei de duas coisas. Uma, justamente disso, que quando eu era fellow, Dr. Portelinha, lá da escola, tinha os lasers mais antigos, né? E eu lembro que ele fazia já naquela época e falou, ó, quem quiser eu tô vendendo meu laser. E daí você fica com aquela lembrança, né? Aquele preconceito, né? Acho que o laser daquela época, como é que eram as técnicas, né? E depois para você sempre tive um pouquinho de resistência. Claro que agora, de alguns anos para cá, a gente vem fazendo por aprender com quem tá lidando isso no dia a dia. E a outra, quando eu fui fazer alguns anos atrás um curso, daí você começa a virar a chave com a Juliana Medrado no Rio, de fios, as coisas assim, e ela disse, nossa, você tá no paraíso, você tá lá no sul, né, e lá dá para fazer laser em todo mundo, né, daí você... Mas eu acho que ela tem razão. Eu, em 1996, tive contato com o primeiro laser e não era fracionado. Chaplan. Os resultados eram maravilhosos e as complicações eram demoníacas. E você tinha complicações gravíssimas numa época em que a própria dermatologia ainda tinha uma série de limitações.
Então, em 97, 98, a gente teve que abandonar um pouquinho o laser, partir para os peelings químicos, foi meu primeiro contato com o fenol, e depois, com o tempo, a gente foi voltando para o laser com a evolução. E uma coisa que eu achei incrível, e vou tomar o cuidado aqui de não fazer mídia, né? Mas o laser de CO2 passou por uma mudança recente agora. A tecnologia passou por uma mudança de gás para placa, né? Sim. E eu não sei exatamente ao que se deve, mas esse último upgrade foi significativo. Então, já surgiu uma tecnologia nova, que em termos de retração superior não, mais nova do que essa nossa que eu estou comentando. O padrão da retração é maior até do que a nossa, porém, já tem colegas que usaram e tiveram reações muito intensas da pele com essa retração maior, e alguns usaram e abandonaram. E aí, não é nem a questão do equipamento ser superior ou não, do resultado ser superior ou não, mas a gente tem que se adaptar também àquilo que usa, e às vezes um resultado maravilhoso, como era o do fenol, o paciente leva de 4 a 6 meses com a pele vermelha. Isso hoje é inadmissível para as melhores idosas. Meus pacientes de fenol eram sempre muito idosos, e eram justamente aqueles pacientes que seguiam tudo à risca, tinham mais tempo para se cuidar, mas o nosso idoso de hoje também é meio hiperativo, né? Sim. E Exato. depois de todos os problemas que houveram com o fenol, eu acho que dificilmente ele vai voltar, se voltar, né? Mas em relação à tecnologia do laser, eu me lembro do seguinte: quando eu comecei a perceber da demanda dos pacientes de estética, que no pós-operatório você tinha reclamações de ainda um excesso de pele, e óbvio, o paciente não é professor, ele não vai entender exatamente o que é flacidez, o que é excesso de pele. Às vezes a gente tem dificuldade. E aí eu vi muitos casos de colegas retocando para tentar resolver isso, e o que me vinha à cabeça era: como é que eu diferencio o que é uma sobra, o que é um excesso e o que é flacidez, né? Quando comecei a trabalhar com o fenol, eu entendi o que era sobra, o que era flacidez. Porque o fenol trabalha a flacidez e pela intensidade, talvez até ele cobrisse uma sobra, ele conseguisse cobrir. Uma retraçãozinha. E muitas vezes, depois de uma cirurgia, eu explicava isso aos pacientes e pedia que fossem até a dermatologista para fazer o complemento, para tratar aquilo que eu dizia que era flacidez, que não era sobra. Primeiro, que não era muito fácil convencê-los. Em segundo lugar, que a paciente procurava a dermato, ela já tinha feito um investimento na cirurgia, ela tinha restrições para fazer o complemento. E quando fazia, algumas voltavam e diziam assim: eu fiz uma vez e não serviu para nada. Falei: olha, mas talvez, vamos conversar com a dermatologista, talvez. Como é que ela planejou? Ela planejou 4 sessões. Eu falei: então está explicado, ainda faltam 3. Não, mas dói demais. E aí, tinham dermatologistas que faziam bloqueio, mais a pomada anestésica, e alguns não, muitos não, né? Hoje eu já tive contato com alguns dermatologistas que têm centro cirúrgico. Sim. Dentro da clínica. Então, todos, em todas as áreas, eles precisam fazer um upgrade. E uma vez uma paciente me perguntou: mas o doutor é dermatologista também? Que é isso que você comentou, Hermen. E eu disse assim: não, eu não sou dermato, mas eu estou preparado para tratar a sua pálpebra. E a sua pálpebra tem flacidez, não é só uma questão cirúrgica. E por aí a gente vai caminhando até chegar ao atual momento, né? Aí você veja, assim, como interessante. Quando eu me interessei pelos fios de PDO, eu me interessei pensando no supercílio, né? Eu já tinha sido apresentado aos fios, mas eu não acreditava muito na história dos fios. E lembra da pandemia para cá, houve um boom, houve uma era threads, assim, né? Parece que os fios eles iam resolver todos os problemas. E o que mais me incomodava era exatamente o supercílio, que às vezes a gente tinha aquelas incisões que a cicatriz não ficava bonita e eu não conseguia vender aquilo, principalmente para os pacientes jovens. E os fios espiculados, com a tração, aquela coisa toda, dava aquele efeito de bonito da elevação da cauda do supercílio. Eu falei: não, a solução do supercílio estão nos fios de PDO. E
quantos fios eu botei aí de PDO no supercílio que ficou bonito no início e 3 meses depois. É verdade. A paciente sempre estava satisfeita porque tinha um estímulo de colágeno, tinha uma melhora da pele, mas não tinha aquele resultado duradouro como a gente imaginava. Ainda bem que vieram os avanços também das suturas, daqueles nossos colegas curiosos em melhorar cada vez mais o ponto, né, Tadaki? E hoje a gente consegue ter mais intimidade no supercílio. Até nessa questão dos materiais, né? Tudo evolui, né? Pois é. Os fios, quem sabe os fios antigos, né? Lembra do fio russo? Sim, pois então, é. tinha muitas complicações, né? Mas tudo vai evoluindo, né? Então, mesmo os fios de hoje, além dos fios de sustentação, tudo eles trazem uma melhora em pele, em qualidade de pele. Beraldi, eu acho que é você fazer um combinado uma associação de tecnologias e de procedimentos, né? Hoje, assim, fios, aquele conceito de tracionar com fios já não é mais a realidade. A gente tenta reposicionar, né, a gordura. Não pode falar, vou tracionar. Você tenta reposicionar. E a grande vantagem dos fios de hoje, os mais modernos, né, já vem com ácido polilático, por isso que além de reposicionar, melhora a qualidade da pele, e coprolactona, né? Então, exatamente. E hoje a técnica também mudou um pouquinho, não fica mais aquele buraquinho, né, que às vezes podia acontecer quando pegava uma área mais superficial. Hoje, com o formato atual, fica mais natural. Parece que você nem não fez nada, né? Fica natural e vai melhorando com o tempo pelo estímulo do colágeno, né? Você tem visto essa evolução exatamente, também, né? Porque pensando nisso, imagine, o fio ele corre no subcutâneo. O plano é esse. A gente não vai esperar que o subcutâneo eleve esse rosto e dure. Porque quem vai levar é o esmaço. Não é o subcutâneo. Então ele vai ficar muito mais numa ação de produção de colágeno, dando esse efeito. Mais interessante é que, vivendo todas essas campanhas, principalmente por conta da rede social, a paciente já chegava dizendo, eu quero fazer fio. E às vezes você nem conseguia de convencer do contrário, porque ela vinha tão fixa no fio, né, que vamos fazer o fio então. Né? E ela ficava feliz. Você nem tanto às vezes, porque não era aquele resultado que você imaginava, mas achar que o fio vai fazer um lift de rosto, como se vendia um pouco logo no início, não. Mas vai entregar alguma coisa que vai somar aos outros resultados. Né? E vocês têm um parceiro dermatologista? Eu tenho, né, dentro da clínica. Vocês têm esse parceiro que você discute um caso ou passa para ele fazer alguma coisa ou apenas uma opinião? Eu, na minha prática, já respondendo um pouco daquela pergunta, eu não tenho essa parceria da dermatologia. Assim, eu tenho o meu consultório muito voltado à plástica ocular. Eu entendi que eu precisava definir um conceito do que é que eu sou. Então, eu sou um cirurgião plástico ocular. Então, mas tem uma relação também muito íntima, muito próxima com muitos dermatologistas. E um carinho muito grande, um respeito muito grande, que aí tudo é meio dividido, assim, né? Eu, assim, tenho várias amigas, né? Por estar nesses congressos de estética, conhecer muitos dermatos, né? A gente aprende com eles, a gente ensina a parte do rejuvenescimento periocular e recebo bastante indicação para operar os pacientes dele. Lógico, quando me encaminham, eu não vou tratar a parte dermatológica, eu só faço a pálpebra e devolvo para ela continuar fazendo o tratamento. Faz parte da anamnese. Sim. Quem é o seu dermatologista ou quem te indica. Apesar de saber tratar essa área ocular, mas eu só faço a blefora e devolvo paciente. Mas realmente, assim, eu tenho alguns equipamentos na área de estética, mas não todos. Então, a área de pinta, lógico, a gente sabe que existe laser específico para pinta, né? Então, eu já encaminho para minha amiga dermatologista e ela vai tratar da pinta do paciente, né? Mas, assim, não tenho na minha clínica, mas tenho vários colegas para discutir alguma dúvida também. Eu tenho dentro da clínica uma dermatologista, ela atende os pacientes dela, e aí eu seleciono alguns casos para já fazer uma discussão pré. Alguns casos até ela começa a tratar antes da cirurgia. No pós-operatório, quando eu sinto que algum paciente não tá começando a sair da média, eu já peço um apoio a ela. Eu acabei me sentindo mais confortável, mas como o Herbin falou, cada um de nós
se posiciona no mercado de uma maneira. Então, às vezes, faz sentido dentro daquilo que você pratica. Uma dermato dentro, no meu caso, ajuda, é positivo, e dependendo de como é o seu dia a dia, às vezes pode não contribuir, pode não ser o ideal, pode confundir a mensagem. Então, eu acho que isso depende muito, como a gente se posiciona no mercado, qual é a cidade, qual é o local, quando você tem convênio relacionado ou não, enfim, eu acho que são muitas variáveis para achar a fórmula que funciona. Mas eu acho que, mediante esse posicionamento, né, e a seriedade do seu trabalho, acaba que, por exemplo, eu recebo várias pacientes que foram na colega dermatologista fazer uma toxina e ela diz, não, você não tem indicação da toxina. Faça primeiro a sua pálpebra e depois faz a toxina. Senão... Então, assim, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Né? Embora a gente percebe essa poluição do mercado, essa coisa meio esquisita de outros não médicos estarem fazendo procedimentos invasivos, mas se você está muito bem posicionado e se você faz o seu trabalho de forma muito correta, muito séria, muito ética e com resultado, principalmente, não adianta nada disso se não entregar o resultado, isso não vai te incomodar. Isso não... Voltando um pouco ao assunto do blefaroplastia com laser, você faz blefaroplastia 100% com laser CO2? Ou ainda você faz, às vezes, radiofrequência, às vezes você faz com laser, ou em todos os casos você tem utilizado laser CO2? Eu vou te falar que, assim, eu não consegui ainda todos os casos, mas é uma meta para esse ano de 2025. Por conta um pouco de questões, às vezes, de logística, ou mesmo da instituição onde eu trabalho. Mas minha vontade hoje, se você me perguntar, me sinto muito à vontade, assim, muito íntimo, de ser 100% com laser. Não só blefaro da pálpebra superior, como a própria transcutânea na pálpebra inferior. Assim, a máquina que eu trabalho, eu aprendi a mexer nos parâmetros e já sei aquilo que eu posso cortar e que eu não posso cortar. E já consigo, eu ouvi de você falando isso várias vezes e hoje sou uma testemunha assim, do que você me falava, que é verdade, eu disseco a pálpebra, isolo o elevador da pálpebra, a aponeurose do elevador, todo com laser. No começo eu não achava que não dava, achava que aquela potência, ou aquele que eu tinha que tocar ali naquela estrutura que eu estava dissecando, mas hoje a gente sabe, você fazer um tarsal strip dissecando todo com laser, você tem um benefício. Menor então, assim, sangramento, né? Menor sangramento. Até muito agradável. fineza. Além de tudo, é muito agradável. É limpo, o campo é limpo. Você vê a anatomia e a gente, como cirurgião, a gente ama a anatomia. A gente quer ver a anatomia. A anatomia é a base. Até o barulho do laser é gostoso de escutar. Pois né? então... Eu sei que vou levar um pito do Dr. Tadak, né? Eu uso muito laser também, mas não tenho feito ainda a incisão com laser, né? E quem sabe pelo aparelho que eu utilizo, que a gente tem na clínica. Mas quando você faz, né, a incisão com laser também é outra coisa. Né? Porque um dos benefícios do laser é o sangramento. E se você faz com a lâmina fria ou com a radiofrequência, não é igual você fazer a incisão com laser. Né? Apesar de que os demais passos, que é a dissecção, a redução das bolsas com o laser é espetacular, né? A recuperação do paciente. Então, tem um trabalho, né? Achei interessante um trabalho. Ele também tinha essa dúvida. Fazer assim, um lado ele fez incisão com lâmina fria, só que dissecção restante fez com laser. E o outro lado fez com laser do começo, desde a incisão até a dissecção. Para comparar o pós-imediato e também a cicatriz, principalmente. Será que é melhor fazer lâmina fria? Muita gente faz isso. Lâmina fria, só incisão, e o resto com laser, que já ajuda muito, né? Sim. Porque aí você vai tirar o músculo orbicular da pele e você vai ter, assim, quase zero sangramento, só nas bordas, né? Mas eles observaram que depois de um mês, cicatriz era igual, tanto feito com lâmina fria e com laser. Só que o pós-imediato era melhor no lado feito com laser. Claro. Menos equimose, menos edema. Então,
chegou-se à conclusão, por que não cortar com laser? Lógico, ele fez um N grande, 50 pacientes, né, para avaliar essa. E tem vários trabalhos mostrando sobre a cicatriz também, né, comparando lâmina fria com laser, radiofrequência com laser. Então, todos mostraram que o laser tem a mesma cicatrização com radiofrequência e com lâmina fria. E os novos lasers, né, a gente estava conversando, os parâmetros novos tem a opção de fazer corte frio, e o que melhorou muito, né, o Erbin também usa, a ponteira de 50 milímetros faz a incisão mais fina. Quanto mais perto o espelho de convergência da pele, faz a incisão mais fina. Então, você compara 50 milímetros com 100, você vê que é bem mais fina, né? Não dá. Então, mais fina. O que acontece? O laser fica mais concentrado. Então, com menos energia, você consegue cortar melhor. E isso também permitiu melhorar a cicatriz, né? Verdade. Então depende também um pouquinho do laser e do cirurgião. Também. Tudo, Da velocidade de fazer uma incisão, da distância que você vai fazer a incisão. Isso, e também assim, modo contínuo e ultrapulsado faz diferença também, diferença. porque é o tempo de relaxamento térmico, né? Então, você faz o contínuo, você vai carbonizar mais. Então, hoje eu uso o ultrapulsado com uma frequência bem alta, 100 Hz, por exemplo. Então, quase não tem carbonização da pele, né? Então, quando eu fui na Itália, eu falo assim, minha apresentação, eu fiz a apresentação de blefa, eu uso o modo SP para cortar, tiro ponto com 9 dias. Aí chegou o Dr. Paulo Bonan e o Galo, que são que eles desenvolveram laser, né? Eles são dermatologistas cirurgiões. Ele falou assim, Tadac, vem aqui. Depois chamou na sala, falou assim, Tadac, usa o modo HP, que é o laser frio, eu tiro com 5 dias o ponto. Eu falei, 5 dias? Eu tiro com 7 hoje, mas não tenho coragem de tirar com 5, né? Mas ele falou, não, eu tiro com 5 dias, pode ir tranquilo. Porque parece que não tem carbonização nenhuma, assim. Não tem o dano... Dano térmico. Exatamente. Então, você olha assim, parece que você fez com lâmina fria, né? Porque não tem aquelas croças. Uhum. Na verdade, assim, eu aprendi, né? Você tem todas, Rogério também, mas no começo eu achava, lá no 5º dia, no 6º, no 7º dia, que aquela ferida estava perfeita. E eu acabei apanhando um pouco, no sentido de tirar aquele ponto precocemente e, principalmente nas áreas de maior tração, ter deiscência. Temporal, assim. Temporal. Então, Eu acho as áreas de maior tração, talvez aí não mais relacionado ao laser, relacionado à própria fisiologia do paciente. Isso. E a gente, quando começa a subir muito sobrancelha, especialmente no Fox, que tem a sua beleza, tem a sua graça, mas a gente coloca uma atração lá que anos atrás a gente não tinha. Sim, e aí, esse eu acho que é o grande problema. Erbin, e você tem uma filha oftalmologista, que tem muito conhecimento em oculoplástica. Você pôs o dedinho aí ou ela escolheu sozinha? Rogério, eu vou te falar o seguinte, eu sou encantado por medicina. Na verdade, eu tenho 2 filhas, todas 2 uspianas, digamos assim, na Universidade de São Paulo, mas uma faz direito, que é mais jovem, e a outra, que é a mais velha, que fez medicina e faz hoje plástico ocular. Então, assim, eu tive o dedinho sim, porque eu sempre falava que medicina era muito bom, porque eu sou muito realizado e muito feliz. Minha mulher também é médica, minha mulher é cardiologista, minha mulher é uma boa clínica. Hoje ela se dedica muito a essa parte de imagem. Ela é médica, então? Ela é médica também. Mas eu digo, ela em casa, ela é a médica. Ela é a médica, pois é. Mas você veja, minha mulher nunca seria uma boa cirurgiã, porque ela não é uma pessoa de calçar luva, de estar no centro cirúrgico. É clínico. Clínico é clínico. É interessante isso, né? O perfil da pessoa. Não tem jeito. E Renata, assim, ela fez medicina, porque também era uma vontade de fazer medicina, foi sempre uma aluna brilhante, assim, só nos trouxe muito orgulho em toda a formação dela, foi laureada lá, nas 4 láureas, ela ganhou 2 láureas no dia da formatura. Isso são coisas que a gente acha que não vai viver e encantam muito. E fez aqui a USP, aqui
professora Suzana, e que também foi muito bom. E hoje está junto comigo, daqui a pouco está voltando, está fazendo doutorado aí, né, na plástica ocular, mas a gente já está juntos, e eu vou te falar, é uma satisfação que não tem preço, né? É um orgulho e uma satisfação, porque você passa a dividir aquele campo cirúrgico não com a sua instrumentadora ou o seu primeiro auxiliar, mas com um colega ou com um especialista como você. Dá para discutir que o discute caso. o caso, É isso que eu estava pensando agora. Compartilha o caso, e você aprende muito com essa juventude. E com o seu DNA. Sim. E outra coisa interessante. Mas você sabe o que acontece? Desculpa, Tadaaki, mas assim, a gente tem um afinamento, a gente tem uma sintonia. Porque o fato de ser pai e filha não necessariamente vai estar redondo. Mas a gente meio pensa igual e pensa juntos naquele momento. Assim, isso é muito bom. Isso realmente é uma gratidão. E vocês só conversam disso, vocês dois? A gente agora conversa muito, né? Mas conversa um pouco de gestão também, mas conversa muito. Agora, o jovem é diferente um pouco da gente, né? O jovem, inclusive, ele gosta, às vezes, até mais dos procedimentos, como a gente também no início, né? Do que desse... Faz mais parte, talvez, da vida. Provavelmente, né? Quando sai da residência, você acha que... Mas depois a gente vai para o mundo real e vê que a gente precisa se afinar ao mundo real, entendendo até as necessidades que o nosso paciente chega para... Então mudou muito o perfil, né? Você falou há pouco da idade, mas hoje o 60 é o 40 ou 35 de antigamente. O cara tá jovem, muito jovem, né? A gente precisa encarar diferente. E é um privilégio, né? Porque você fez formação na Escola Paulista e sua filha na USP. Então você vê as duas técnicas, né? Soma, né? Isso agrega. Eu também, na residência, Ana Estela foi minha chefe e fiz fellow na USP. Então, uni Eurípides, Suzana com Ana Estela. Então eu vi os dois lados, né? Então você também muito bom. Muito bom, agregador. E a grande vantagem da sua filha é que você já fez toda essa área de estética e você já vai poder, né? Ensiná-la também, né? E em todos os congressos, tanto na parte de oculoplástica junto e também na área... Que eu vou te falar que é um desafio, porque, assim... A estética, ela tem... Uma resistência inicial. Mas a estética, ela é difícil, né? A gente sabe que o paciente da estética não é o paciente do tratamento. Né? O paciente do tratamento, ele quer o tratamento, velho. E a gente vai entregar isso. O paciente da estética, ele quer mais um pouquinho. E eu falo que o paciente da estética, ele é um cliente. E ele vira paciente no dia seguinte. Sim. Claro. Porque no dia seguinte, ele teve alguma coisa mudando a vida dele. Até então, ele era cliente. Mas ele precisa entender mexe isso, demais. Né? Ele não pode ficar com a ideia do cliente. Porque isso é ruim demais nessa relação. Acho que é isso que pega muito. Isso é muito ruim. Se a gente consegue virar essa chave. Essa chave para o paciente, ele entender que a partir dali ele fez um procedimento, e é um procedimento que tem um tempo, que você precisa vencer os dias, o tempo da doença, o tempo da cicatrização, o tempo do laser, do pile, né? Então, assim, e às vezes esse imediatismo não está deixando isso. Né? E os familiares também. Mas isso dá um outro podcast. Verdade. Dr. Erben, a gente quer agradecer muito a sua presença, gente. Eu, Dr. Rodrigo, Dr. Tadaaki, e pedir uma mensagem final, principalmente voltada a esse público médico oculoplasta mais jovem que a gente quer tanto aproximar da sociedade. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu me sinto realmente muito honrado de poder dividir esse meu momento de vida aí com os colegas e amigos e os que virão. E a mensagem para o jovem é que, assim, o mundo mudou muito. Eles já começaram num mundo diferente. E eu acho que primeiro é encarar o nosso paciente como um paciente e você, naquele momento, se você puder fazer, faça. Entregue o melhor, né, para o seu paciente com amor, com paixão, com dedicação. Se você não conseguir ou não puder ou não souber, tenha a humildade, às vezes, de encaminhar esse paciente para quem vai poder fazer melhor do que você. Então, assim, acho que saber os seus limites é necessário e definir aquilo que você quer e aonde você quer chegar. Isso é importante. Né? Daí a gente vai chegar longe.
Muito obrigado. Obrigado, viu, gente? A gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast, em breve conversando com a doutora Mariluz. Até já. Já.